Olá, boa noite. Mais de 90% dos estudantes terminam o ensino médio sem um aprendizado adequado em matemática. Esse dado alarmante é do movimento Todos pela Educação e está baseado em avaliações do Ministério da Educação referentes a 2013. O movimento concluiu que apenas 9,3% desses estudantes aprenderam o conteúdo considerado adequado para o período. O índice é menor que o anterior, registrado em 2011, quando 10,3% aprenderam o considerado adequado. Além de matemática, o aprendizado em português também apresentou queda na avaliação feita no terceiro ano do ensino médio de 2011 para 2013. O percentual de alunos com aprendizado adequado passou de 29,2% para 27,2%. A partir de 2015, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, vai sofrer alterações. A permissão foi dada ontem à noite pelo Poder Legislativo, que aprovou o projeto de lei de autoria do Executivo sobre a planta genérica de valores. Em síntese, as mudanças prometem cobranças mais justas para todos os contribuintes. A lei dispõe sobre a planta genérica de Varginha, estabelece valores atualizados do valor venal dos imóveis na cidade. A aprovação foi ontem na Câmara de Vereadores por 10 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. O prefeito Antônio Silva explica que a lei pretende corrigir distorções. A prefeitura há 19 anos que não atualizava a sua planta de valores. E, consequentemente, isso gera um prejuízo para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, gera injustiças gritantes, porque nós temos hoje imóveis muito valorizados e que pagam, na verdade, um valor muito pequeno de IPTU. Por outro lado, imóveis construídos mais recentemente, embora muito menos sofisticados, muito mais simples, estão pagando, às vezes, valores quase iguais a mansões antigas. Então, essas distorções, através dessa lei, elas estão sendo corrigidas. Os valores novos não são exatamente os valores reais, se aproximam deles em torno de 70% desses valores, então ainda há uma margem realmente a favor do contribuinte e, além do mais, foram concedidos descontos escalonados que permitem minimizar o impacto dessa atualização dos valores dos imóveis no bolso do contribuinte. Também foi aprovada ontem por 8 votos a 6 a lei que cria e estrutura o cargo efetivo de agente municipal de trânsito no município. Hoje nós temos um trânsito em Varginha que precisa ser melhor disciplinado e, naturalmente, os agentes de trânsito, agora uma figura que está incorporada à Constituição Federal, através da emenda constitucional número 82. Então, nós criamos esses cargos agora, vamos preenchê-los com servidores com um perfil voltado para atender a população educadamente. Não é uma indústria de multas, mas uma indústria de orientação, de disciplina do trânsito. O prefeito comenta também sobre uma lei aprovada recentemente que trouxe benefícios aos educadores aqui na cidade. O primeiro passo foi exatamente implantar o cumprimento da lei federal sobre 1/3. Hoje, o professor, a professora terão a liberdade de ficarem 1/3 da sua jornada de trabalho fora da sala de aula para se dedicarem a pesquisas, a estudos, a preparo de aulas, enfim, a tarefas que antigamente elas teriam que fazer extra jornada. O outro passo importante, também ainda na área da educação, foi justamente a questão, hoje, se o Fundeb, nós chegarmos ao final do ano, e ele não tiver sido totalmente absorvido pela folha de pagamento, esse saldo remanescente poderá ser repassado, redistribuído para os professores, fazendo assim um ganho a mais na sua remuneração. E o terceiro passo, ainda avançando na valorização do magistério, foi a criação de um prêmio que vai valorizar, vai premiar exatamente a assiduidade, a capacitação, a dedicação e exatamente o comprometimento dos professores com a sua profissão, com as suas atividades. Agora, já nesse final de ano, estamos surpreendendo os professores, pagando já o relativo ao exercício de 2014, uma medida
permitida pela lei. E uma outra coisa importante para a educação é que compramos para ela também uma nova sede. A Secretaria de Educação tem mais de 1.000 servidores, consequentemente, ela é maior do que qualquer indústria que temos hoje em Varginha e de uma importância fundamental para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens. A única rejeição por unanimidade ontem na Câmara de Vereadores foi a lei que dispõe sobre iluminação pública em Varginha. Essa lei ela foi até por um excesso de zelo da nossa Procuradoria, porque ela seria permitir ao município aceitar a doação da CEMIG dos ativos de iluminação pública, que são as luminárias, as lâmpadas que aí estão, que agora vão passar obrigatoriamente para a administração do município. Nós já licitamos a empresa, já assinamos o contrato com ela e a partir de 1º de janeiro a CEMIG sai desse serviço. Se a prefeitura não tivesse avançado nisso, hoje nós teríamos um grave problema a partir de janeiro agora, porque a CEMIG está totalmente desobrigada de atender à iluminação pública dos municípios. A não aprovação dessa lei simplesmente não permite essa formalização, mas entendemos também que ela não impede que cuidemos da iluminação pública, que é uma responsabilidade constitucional do município a partir de 1º de janeiro. E na reunião extraordinária de ontem à noite, os vereadores apreciaram 8 projetos de lei. No principal, sobre a planta genérica de valores, o Legislativo aprovou a proposta por 10 votos a 3, com uma abstenção. Cotação do café, confira os preços do produto de acordo com a cotação apurada nesta terça-feira nos mercados Regional e Futuro. O mercado disponível na região foi classificado como calmo nesta terça-feira. O café tipo 6 está cotado a R$ 467. O tipo 7 a R$ 451. No mercado futuro, com vencimento para março de 2015, houve uma leve baixa de 45 centavos e o produto vale $208,10. Amanhã, véspera de Natal, é o último dia de trabalho para muita gente que aguarda essa data para viajar ao encontro de familiares, amigos ou apenas a lazer e turismo. Por isso, o fluxo nas rodovias aumenta, assim como deveria aumentar também os cuidados dos motoristas. Se você vai dirigir e pegar a estrada, fique atento a estas dicas. Por terem caído durante a semana, Natal e Réveillon se tornaram grandes feriadões. E com isso, muita gente vai aproveitar para pegar a estrada e fazer as suas viagens. Ao meu lado está o Capitão Lira, que é o comandante do pelotão, do 2º pelotão da Polícia Rodoviária Estadual, aqui em Varginha e também em Boa Esperança, que ele vai dar algumas dicas para a gente em relação a essas estradas. Capitão, quais são as dicas que o senhor dá, então, para a pessoa ter uma viagem mais tranquila? Bom, antes da viagem propriamente dita, é importante observar alguns aspectos referentes à manutenção do veículo. Verificar troca de óleo, água e outros equipamentos ligados à manutenção de primeiro escalão, principalmente com relação aos pneus do veículo, que nesse momento do ano, que é um período chuvoso, é um dos equipamentos que devem estar em melhor condições para que a pessoa tenha uma viagem bem segura. São os documentos? E além dessa manutenção, dessa revisão completa que deve ser feita, é importante também a pessoa se atentar para a questão da documentação do veículo e a sua própria documentação, que é a CNH, que deve estar em condições. Quais são os horários que a pessoa deve evitar? Bom, é prudente que durante essas viagens sejam feitas durante o dia, né? Evitando-se viagens à noite, que é um período que o cansaço pode acometer mais as pessoas. E mesmo viajando durante o dia, é importante lembrar que essas viagens não excedam um período de 8 horas diárias. E dentro dessas 8 horas é importante que a cada 2 horas se faça uma parada de 15 minutos, pelo menos, para a pessoa dar uma respirada, dar uma descansada e voltar à condução do veículo. Quais são os trechos que a pessoa deve ficar mais atenta aqui na nossa região? Bom, na nossa região, a viagem toda ela deve estar atenta à viagem toda, desde o momento que liga a chave até o momento que desliga o veículo. Na nossa região aqui, a gente pode citar que a pessoa deve se prestar bastante atenção, mais do que o normal, principalmente na rodovia BR-491, que liga Varginha às cidades de Eloy Mendes e Três Corações, bem como na MG-167, que liga Varginha às cidades de Três Pontas. Por que esses trechos são mais sinuosos? O que acontece nesses trechos? Esse trecho, por ser o trecho de saída,
né, da cidade de Varginha. As pessoas vão estar saindo de Varginha para outra cidade, por ser um trecho de saída, então é um trecho que em certos momentos se acumula mais veículos, é onde a atenção deve estar redobrada para se evitar acidentes. Nessa época do ano, muita gente abusa do álcool. A gente sabe que álcool e direção não combinam, né? Com relação ao álcool, tem sido observado que não tem mais época. É um fator negativo que nós temos convivido com ele aí com frequência. E agora, em Réveillon e Ano Novo, pode haver um aumento, né, considerável com relação a isso. Então não é indicado, não é recomendável que as pessoas utilizem do álcool, de bebidas alcoólicas, para posterior dirigir. Capitão, muito obrigado pelas informações. Eu conversei agora com o Capitão Lira, que é o comandante do 2º Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual aqui em Varginha. Agnaldo Monteiro para o Jornal Cidade. Alguns períodos são considerados mais críticos nas estradas, como das 2 da tarde à meia-noite no dia de Natal e das 6 da manhã às 6 da tarde na sexta-feira. No próximo bloco, conheça uma festa promovida na região que surgiu de uma tradição portuguesa. E ainda hoje, prefeito Antônio Silva comenta a programação do Réveillon da Paz. O Jornal Cidade volta daqui a pouco.